História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais na verdade com uma nova websérie, né, do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A nossa nova websérie chama-se A Cultura nos Campos de Cima da Serra. Então, antes de iniciarmos, de fazermos uma introdução, nós vamos para os números do canal. E depois, então, a gente vai explicar o que é cultura e o que nós pretendemos com essa nova websérie do canal YouTube HL História Legal. Muito bem, então vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura HL História Legal. Cultura. Gilberto Cotrim. Mirna Fernandes. Fundamentos de Filosofia, páginas 117 e 118. E.P. Thompson. Costumes em Comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional, página 17. Vamos iniciar então dando a excelente notícia para vocês que estamos com 9.911 visualizações, ou seja, completaremos 10.000 visualizações com certeza com esse novo episódio, o primeiro episódio da websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra. As horas de exibição, nós estamos rumo a 700 horas exibidas. 634,8 horas exibidas. Não é pouco, não. E 205 inscritos. Queremos agradecer imensamente aos nossos inscritos e pedir para que os outros, visualizadores, imagina, nós temos 9.911 visualizações no total do canal. Isso quer dizer que tem muitas pessoas que não se inscrevem, mas podem perder o medo. O nosso canal ele não pede dinheiro para ninguém, não, é um canal extremamente cultural, que está preocupado com a educação aqui nos Campos de Cima da Serra, com a sua mentalidade. Queremos expandir, a mentalidade aqui nos Campos de Cima da Serra. E então o que nós pretendemos é trazer para vocês sempre coisas novas, interessantes, muita história. É o registro histórico dos Campos de Cima da Serra, da cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, E para se inscrever é muito simples, basta você clicar no inscreva-se. E quando disser ali, você precisa entrar com login, é muito fácil, tem a opção entrar com o Google, só clica ali e ele vai direto, você já está inscrito no canal. Para que serve a inscrição? Para você receber todos os novos episódios do canal YouTube HL História Legal, para você não ficar por fora de nada que está acontecendo aqui na cidade, em termos de registro histórico, de trazer pessoas com mentalidades interessantíssimas, com formas de expressão diferenciadas, pessoas que colaboraram para construir a história aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul. Muito bem, então uma coisa muito importante para nós é, em primeiro lugar, definir o que é cultura. Se nós vamos falar da cultura nos Campos de Cima da Serra, o que é cultura? Vamos definir. Então, a propósito, já que não estamos em mestrado nem doutorado, eu posso usar amplamente os livros didáticos, porque usei na escola,
Não tenho preconceito nenhum, desde que o livro didático seja de autores excelentes, como é o caso aqui, ó, Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes. E esse livro do Gilberto Cotrim, para mim, eu acho interessante porque ele é um autor geralmente de história, né? Mas ele escreveu fundamentos de filosofia, ó, para o ensino médio. Então, o que nós ensinamos nas escolas, quando nós estávamos lá na escola e os professores que estão lá, o que nós ensinamos para as crianças? São coisas terríveis que vêm nos livros didáticos? Não, são coisas muito interessantes, que você vai ver aqui, por exemplo, o que é cultura. Simplesmente para nós abrirmos essa websérie, você tem que aprender conosco o que é a cultura, porque é um termo muito genérico, envolve muitas coisas a cultura. Então vamos ver como Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes definem a cultura. Muito bem. Pensemos agora, então, sobre a vida cotidiana de cada pessoa e sua relação com o universo cultural de que ela participa. Vimos que a cultura abrange um conjunto de conceitos, valores e atitudes, modelam uma comunidade. Assim, podemos dizer que todo indivíduo vive sob influência de diversas culturas, não só de uma, pois participa de distintos grupos sociais e cada um deles lhe imprime sua marca particular. Então, eu quero trazer para vocês assim, que a cultura aqui em Vacaria, ela não é somente a cultura tradicional gaúcha. Não, aqui em Vacaria, e a nossa proposta é isso, é trazer a diversidade cultural que existe aqui nesse pequeno lugar, que nós vamos até trazer um textinho aí que nós formulamos, né, com base no livro 100 Anos de Solidão, que eu li. 100 Anos de Solidão eu li quando eu fiz a poesia Lavanda, para participar daquele concurso de poesia Merci Lavande e Poetry, né? Nós tínhamos que ler alguns livros, e dentre eles 100 Anos de Solidão. Então, ao ler 100 Anos de Solidão, eu me identifiquei muito, porque Vacaria dá para se assemelhar um pouquinho, dá para lembrar um pouquinho da Macondo, dos 100 Anos de Solidão. Então, eu vou ler primeiramente para vocês esse textinho, definir aí um pouco e já voltamos aí para o conceito de cultura. Então, aqui, escrito por mim, com base no que li no 100 Anos de Solidão, quebrando a pedra filosofal de Vacaria dos Pinhais. Se fosse comparar Vacaria dos Pinhais com o lugar, compararia a Macondo, aquele lugarejo esquecido que é cenário para 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques. Um lugar esquecido, longe de tudo e de todos, sobretudo da civilização, palco de uma educação violenta devido à sua historicidade escravocrata. Muito bem. Só que nessa Vacaria, que iniciou o escravocrata e que hoje é muito diferente, existem muitos artistas escondidos por aí, que as pessoas não trazem à luz, não dão luz e nem voz a esses artistas. São esses artistas que nós queremos trazer aqui no canal YouTube HL História Legal. Nós temos exemplos aqui, né, na minha mesa aqui de trabalho, nós temos exemplos sensacionais. Nós temos o livro aqui, Letras da Paixão, da Augusta Regina Borges Bortolom. Eu não conhecia até a autora me presentear com esse belíssimo livro em um sarau de poesia, onde eu li a minha poesia Duelo, né? Aqui, Ecos do Silêncio, de uma perita judicial, Josiana Padilha,
falando da história das mulheres. Nesse outro livrinho ali, Vacaria, é uma coletânea de poesias de alunos das escolas, de uma escola, aliás, municipal, de escola municipal, né? E nós temos aqui Ecopedagogia da Marli Borsoi, que é uma bióloga. Veja só quanta diversidade. Nós temos o Frigorífico Vacariense, que é de minha autoria, Isabel Carneiro de Almeida, que é o único registro que se tem atualmente do Frigorífico Vacariense. Um imenso compêndio empresarial que atuou, começou a sua construção em 1966 e trabalhou até o 1997, são 31 anos, né, atuando, exportou para 23 países, movimentou a economia de Vacaria, deu muitos empregos, tanto diretos como indiretos, né? Movimentou a economia não só de Vacaria, do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, e trouxe divisas de fora do país para dentro do país. E hoje mal se sabe que existiu o frigorífico vacariense, ainda bem que eu consegui fazer esse registro, publicar em 2010. Ainda temos alguns exemplares. Aqui nós temos colonos e fazendeiros nos campos de cima da serra, né? Aliás, nos campos de Vacaria, deixa eu ver. Colonos e fazendeiros, imigrantes italianos nos campos de Vacaria. A organizadora foi Lorraine Slomgiron, mas eu participo também desse livrinho aqui, junto com a minha colega, a Zenilda Reck, com o capítulo Os Guazelli. Mas nesse livro foi contado a história de várias famílias de Vacaria. Os Guazelli, os Marcantônio, os Mondadori, Fé e Trabalho, daí é um outro tema, né? O tema da professora Lorraine Slomgiron, de Caxias do Sul, da Universidade de Caxias do Sul. Nós fizemos isso na licenciatura em História, né? A Lorraine, então, fez Colonos e Fazendeiros, o texto dela, né? E o nosso é Os Guazelli, onde conta a história, né, dos Guazelli, quando vieram aqui, é um dos primeiros imigrantes italianos e que não veio em levas de italianos, né? Ele veio por conta, ele saiu lá da Europa por conta, junto com o primo dele, e a gente conta essa história aqui, né? É uma versão bem interessante, nos divertimos muito escrevendo esse capítulo, eu e a Zenilda Reck, e a pesquisa nós duas desenvolvemos, né? Até tem também o nome aqui da nossa colega Giselda, mas quem trabalhou mais profundamente assim, nesse trabalho fomos eu e a Zenilda, assim, fomos muito companheiras nesse trabalho, e então aqui isso é cultura. Traz também a participação dos italianos em Vacaria, não tão grande como em Caxias, porque em Caxias são os imigrantes italianos. Vieram grupos enormes de imigrantes italianos para Caxias do Sul, onde eu nasci, embora não seja italiana. Meus pais são naturais de Vacaria, Rio Grande do Sul, né? O outro livro, então, é esse aqui, né? Que é a Antologia Internacional da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, que ela lançou nesse ano, lá na Argentina, em Buenos Aires, na Argentina, na Feira do Livro, onde nós participamos com a poesia El Duelo. Eu escrevi O Duelo e foi traduzida em espanhol El Duelo, que conta a história de um conflito entre pai e filho que vira um drama, né? Então é uma poesia assim que traz uma grande dramaticidade, né? E espelha muitos conflitos existentes entre pais e filhos nas diferentes épocas. Embora eu tenha feito essa sendo inspirada em um conflito atual, na idade contemporânea.
mas facilmente poderia ser mencionado em qualquer época da linha do tempo, né? Muito bem, então voltando ao conceito de cultura, né, nós estamos mostrando para vocês que tem diversos autores e autoras, né, escritores e escritoras. Temos também escultores que não são conhecidos em Vacaria, artistas plásticos, né, que uma das áreas, né, do artista plástico é a escultura, mas temos pintores, né? Aqui eu trouxe, né, esse leão foi pintado pela minha irmã Ivete Terezinha Carneiro de Almeida, que é minha irmã e que ela é artista plástica. Fez cursos junto ao Ateliê Livre, né? A ideia é também trazer a história da fundação do Ateliê Livre, a história de diversas instituições que contribuem com a cultura aqui nos Campos de Cima da Serra. Pretendemos trazer também, porque cultura, com certeza, é comunicação, né? Não tem como separar a cultura da comunicação. Então, nós também pretendemos trazer, para quem nos permitir, né? Nós entrevistamos pessoas, filmamos lugares e, claro, que nós precisamos da permissão das pessoas. Então, se me permitir, trarei a história das rádios locais, a história de profissionais da área da comunicação, como publicitários, propagandistas, profissionais do marketing, agências de propaganda, tudo diz respeito, né, à cultura, os produtores culturais, os produtores de eventos, né? Tudo isso agora vocês vão ver que está ligado à cultura. Voltamos aqui então para vamos ler então a definição de cultura do Gilberto Cotrim e da Mirna Fernandes. Falamos até agora sobre essa distinção entre natureza e cultura, mas o que queremos dizer exatamente quando usamos a palavra cultura? Para responder essa pergunta, investiguemos primeiro o uso desse vocábulo em alguns contextos distintos. Os biólogos, por exemplo, eles se referem à cultura de micro-organismos, cultura de carpas e assim por diante. Na linguagem cotidiana, dizemos que uma pessoa tem cultura quando frequentou boas escolas, leu bons livros, dominando diversos tipos de conhecimentos científicos, humanísticos, artísticos. Na Grécia Antiga, o termo cultura adquiriu uma significação toda especial, ligada à formação individual do cidadão. Correspondia à chamada paideia, processo pelo qual o ser humano realizava o que os gregos consideravam sua verdadeira natureza, isto é, desenvolver a filosofia, conhecimento de si e do mundo, e a consciência da vida em comunidade. Então, apesar dessas diferentes acepções, podemos perceber em toda a existência de 3 ideias básicas, articuladas entre si: desenvolvimento, formação, realização. Essas ideias básicas estão também presentes no uso que damos à palavra cultura, empregada por antropólogos, historiadores e sociólogos. Cultura designa o conjunto dos modos de vida criados e transmitidos de uma geração a outra entre os membros de uma sociedade. Abrange conhecimentos, crenças, artes, normas, costumes e muitos outros elementos desenvolvidos e consolidados pelas coletividades humanas. A cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam e caracterizam uma sociedade. Envolve o que pensamos, fazemos e temos como membros de um grupo social. Nesse sentido, todas as sociedades humanas, da pré-história aos dias atuais, possuem uma cultura.
E cada cultura tem seus próprios valores, suas próprias verdades. Assim, podemos falar em cultura ocidental, oriental, própria de um conjunto de povos com determinadas características comuns. Cultura chinesa, brasileira, africana, cultura cristã, muçulmana, familiar, empresarial. Sim, empresarial também, Por isso, vamos trazer as agências de propaganda. Elas são uma cultura empresarial, mas que usam a comunicação, que não podemos deixar de dizer que realmente é cultura, Muito bem, deixando então o Cotrim para lá, vai só um pouquinho para lá, ele sempre nos ajuda e muito na história e em todas as atividades. Mas, então, segundo E.P. Thompson, da Companhia das Letras, Costumes em Comum, estudos sobre a cultura popular e tradicional. Uma cultura é também um conjunto de diversos recursos, em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral. O oral e o escrito. O dominante e o subordinado. A aldeia e a metrópole. A aldeia, Macondo. A metrópole, a aldeia, Vacaria. A metrópole, Porto Alegre, É uma arena de elementos conflitivos que somente sob uma pressão imperiosa, por exemplo, o nacionalismo, a consciência de classe ou a ortodoxia religiosa predominante, assume a forma de um sistema e, na verdade, o próprio termo cultura, com sua invocação confortável de um consenso, pode distrair nossa atenção das contradições sociais e culturais, das fraturas e oposições existentes dentro desse conjunto. Essa cultura pode ser inovadoras ou pode ser tradicionais, Encontramos uma herança importante de definições e expectativas marcadas pelo costume e pela tradição. Então, claro que aqui em Vacaria, nós nascemos sobre a égide do tradicionalismo nos campos de cima da serra, a qual nós reservamos um espaço todo especial e que já foi contada essa história aqui. Desde que iniciou as tradições do tradicionalismo gaúcho até os dias atuais. Trouxemos aí no nosso canal, tem toda a websérie, o tradicionalismo nos campos de cima da serra, que a gente traz desde as questões do MTG, quando foi criado em Porto Alegre, os 35, CTG, e também nos aprofundamos aqui dentro de Vacaria, mostrando o rodeio crioulo internacional, as danças, as músicas, a declamação, diversas coisas. Então, essa tradição gaúcha, nós temos um espaço muito especial no nosso canal, que é a própria websérie, e que é uma cultura assim, que abrangeu muitos anos e longamente os campos de cima da serra. Mas nessa nova websérie, A Cultura nos Campos de Cima da Serra, nós queremos dar luz àqueles autores, aquelas escritoras que não aparecem, aqueles escultores, artistas plásticos no geral, pintores, que fazem belíssimas obras, que trazem belíssimos questionamentos e nem sempre são conhecidos aqui nos campos de cima da serra. Então, nós vamos iniciar o primeiro episódio com a exposição das esculturas do escultor Kleber Sartor Fernandes. É um trabalho sensacional. É um trabalho de uma dramaticidade. Esse escultor, ele trabalha, ele pega fotos e da foto ele transforma
em uma escultura 3D, como se fosse esse aparelho aqui, ó. Eu pego uma foto de um telefone e transformo nisso. Ele pega uma foto e transforma com argila, usando argila, ele transforma em cabeças humanas, em pés e mãos, em coisas assim, com uma dramaticidade. Ele traz dos traços que ele faz tão forte, os traços da dramaticidade nos rostos, nas mãos, que você realmente você entende o drama que ele quer passar, a mensagem que ele quer passar. Porque a mensagem nós podemos passar de diversas formas. Na forma escrita, na forma falada ou na forma pintada ou na forma esculpida, né? Então serão muitas emoções que nós traremos aqui. Vocês vão conhecer os materiais que o Kleber utiliza, a técnica que ele utiliza. Ele vai contar para vocês como começou a fazer isso. Isso para ele é uma terapia. E eu vou contar para vocês o seguinte. Eu resolvi filmar, fotografar principalmente as obras do Kleber, porque eu conheci sem saber, assim, de repente, por acaso. Eu vi as esculturas que ficam na loja que ele e o irmão dele trabalham, que é Ferragens, né? Uma loja de ferragens do antigo Nereu Fernandes, que é o pai deles, que já é falecido, né? E eu ia passando e via na loja deles esculturas. Digo, pera, nunca vi isso. Resolvi entrar e encontrei um universo imenso de esculturas, todas fabricadas pelas mãos do Kleber e coisas incríveis. Para mim, realmente foi uma novidade. E quis trazer aqui, então, para vocês, nessa nova websérie que propõe trazer muitas entrevistas interessantes com artistas, escritores, publicitários, comunicadores, radialistas, empreendedores e pessoas que trabalham com a cultura, produtores culturais, produtores de eventos, enfim, diversos profissionais que fazem a cultura atualmente aqui nos campos de cima da serra. Um grande abraço a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Estamos aqui então no Café com Letras, nosso apoiador dessa websérie, com a nova websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra. E estamos aqui então com o primeiro episódio com artes plásticas, entrevistando um escultor que faz trabalhos inusitados. Então, Kleber, pode se identificar. Eu me chamo Kleber Fernandes, eu tenho 59 anos, um tempo para cá eu estou fazendo esculturas, mas não é assim meu ganho de vida, né? Eu faço porque gosto, essas obras de arte, ou essas peças de arte, né? E eu comecei há um bom tempo atrás, eu comecei fazendo um cachimbo, que eu queria que um cachimbo funcionasse, e eu vi um cachimbo e reproduzi um cachimbo, e aí eu depois fiz mais algumas coisas, depois parei uns quantos anos de fazer, e agora mais ou menos lá por 2010 mais ou menos eu reproduzi um gaúcho piochado que o meu sobrinho estava vestido com esse de gaúcho piochado, e aí eu resolvi fazer no tamanho que ele se encontrava, ou seja, ele tinha uns 9, 10 anos, eles tinham mais ou menos 1 metro de altura, e eu reproduzi o tamanho dele exato, sendo que
essa peça de argila tinha talvez 70, 80 quilos, né? E hoje, inclusive, eu nem me lembro mais onde é que está essa peça, mas enfim. E agora fiz algumas outras coisas, algumas assim, aquelas santas ceias, fiz algumas no passado, né? E aí em 2010 agora, eu comecei a fazer mais algumas outras coisas, né? E recentemente, eu sempre fiz alguma coisa, mas agora de 2020 para cá, eu aumentei a minha produção dessas peças porque eu me aposentei e aí eu tive a necessidade de ter o que fazer até, ou seja, teve horas que a gente faz isso aí porque a gente está um pouco angustiado, um pouco, né, assim, de forma... É até como uma terapia, né, Cleber? E aí eu acabei novamente usando dessa terapia para mim usar as mãos, né? Eu, inclusive, gosto de pedalar, sou ciclista, né? Mas, enfim, e agora com o aumento assim, dos sites, aí eu consegui e vi o site Pinterest, né? Que é um site que tem milhares de atrativos, milhares de fotos, né? E então eu acabo escolhendo as fotos que mais me fazem, que eu fico mais preso a elas, assim, né? Que eu mais gosto. Então, como é esse tipo aqui que eu peguei do Pinterest, né? E eu achei interessante porque... Se tu fosse dar um nome para ele, qual o nome seria? Olha, eu daria Povo Brasileiro. Povo Brasileiro, olha que interessante. Né? E realmente ela é uma cabeça de pessoa, né? Uhum. Que está ali, tu diria o quê? Espantada? Ou como seria? Todo dia tem uma emoção diferente, sabe? E tem coisas que a gente sente e vê que nunca acreditava, né? E daí você se depara, né? Se depara e aquilo te causa assim é de arregalar os olhos mesmo, né? Então, aí também eu fiz alguma coisa da parte espírita que eu também peguei pelo Pinterest. Que no caso eu sou espírita, então ali o primeiro é o Chico Xavier, esse aqui é o Allan Kardec e aquele ali é o Bezerra de Menezes, né? Eu reproduzi porque para ficar assim, né? Eu já fiz o rosto de Jesus, né? Já fiz, então, Santas Ceias, já fiz, como falei antes. E... É bem religioso, então? Você é bem religioso? Não é que eu seja muito religioso, sabe? Eu acredito em eu acredito em Deus, logicamente, mas eu acredito em algumas doutrinas que nos fazem dia a dia melhorar, né? Então, o Chico sempre passou isso, humildade e tal, né? Então é uma coisa que eu também vejo, sinto. Tenho 2 filhos, então eu já passei para eles os aprendizados que eu ganhei com isso, né? Que eu tenho. A juventude de hoje não gosta muito dessa parte de religião, de coisa, mas a gente tem que falar, é obrigado a falar, né? Uhum. E daí, então o Pinterest é um site assim que ele mostra vários tipos de coisas. Se você quer ser pintor, tem fotos para pintor. Se você quer ter fotos de arte em cerâmica, em porcelana, tem em gesso, tem assim, o que mais que tem, que eu me lembro assim. Então é um site. E que material que tu usa? Eu uso argila. Até eu trouxe um pouquinho de argila, é argila comum, não é nem uma argila comprada. Eu já fiz trabalho com argila comprada, mas essa aí, como o meu pai tinha uma olaria no passado, aí ele fazia tijolos, né? E aí
eu sempre gostei de olhar e ver e pegar aquela argila, né? Então é esse tipo de argila aqui que eu desde bem novo acostumei a usar, né? Então isso é tudo feito com argila, taguá também. A taguá é uma pedra que ela é moída, né? Então só não uso a queima nas peças, porque a queima ela acaba assim criando fissura, criando trinca. E daí eu, como não gosto de perder o que eu faço, de certa forma, né? Então eu não quero dar a chance para a trinca me estragar um trabalho, que às vezes eu levo 3 dias, 5 dias para fazer, né? Então, E essas peças, elas são duráveis ou não? Ou tem que ter um certo cuidado? Como é que funciona? Na chuva, na umidade, não se deve colocar. Se for umidade pequena, tudo bem, mas na umidade, chuva já não dá para pôr, né? Tem que ser um local seco, né? Arejado? No ambiente interno, né? Que seja para a pessoa deixar lá um lugar onde é visível ou não. Tenho feito algumas coisas de parede, onde a pessoa põe um parafuso e daí coloca na parede. Tenho algumas que eu faço para parede também. E, enfim, mas o Pinterest é um site que assim me dá nossa, vislumbra muita coisa e a gente assim aprende com aquilo lá, né? Inclusive tem uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de dar com madeira também, portas que eles mostram, portas medievais, sabe? Meu Deus, coisa assim. Tu gosta do que? De entalhar na madeira? Eu já entalhei há muito tempo atrás, mas agora não. Eu gosto de madeira, eu trabalhei 40 anos com material de construção, então madeira é uma coisa que a gente... Tu poderia identificar que tu os teus pais, né? Para as pessoas de Vacaria lembrarem, né? De quem que você é filho? Eu sou filho de Nereu Fernandes Vargas, que já faleceu. A minha mãe é Zulema Sartor. Eu tenho mais 3 irmãos, né? Qual o nome deles? Roberto Sartor é o segundo, Mônica Sartor é a terceira filho, e o Fábio Fernandes, ou Fábio Sartor, que é o meu 4º irmão, né? Nós somos em 4, né? E você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Olha! Isso aí. E desde quando tu está fazendo essas esculturas, assim, faz quantos anos mais ou menos? Mas tem no mínimo uns 30 anos que eu comecei, talvez, né? Mas eu fiquei muito tempo parado, sabe? Fiquei tempo parado porque no trabalho que eu tinha, não tinha tempo, né? Tomava todo o teu tempo, né? E agora, onde eu estou trabalhando ali, que eu ainda trabalho, que você já observou lá, né? Sim, foi ali que eu encontrei as tuas peças, né? Tem outras feitas, Ali eu... Não é que é um ateliê, porque eu não sei se eu posso chamar disso aí, mas é um lugar, um canto lá que eu faço essas coisas aí, né? Se eu quisesse, faria todo dia uma, ou quase a cada 2 dias faria uma, mas eu tenho pouco espaço também e o meu irmão às vezes fica bravo comigo de eu fazer muita coisa, né? Então, porque eu tenho amigos... Na verdade, tu teria que vender as coisas, as peças, né? Para se desfazer um pouco, isso, né? Porque é triste você se desfazer, não pode. Guardar tudo também não dá, né? Então seria interessante poder vender, né? É verdade, eu precisaria vender, eu acabo fazendo um preço razoável, né? É lógico que a gente não pode, como eu estou aprendendo muita coisa ainda, não pode achar que eu sou um Van Gogh da vida aí para pedir muito, né? Não, mas o teu trabalho é muito expressivo. Até minha esposa muito disse expressivo, assim, inusitado. Até minha esposa disse assim, Kleber, pega e desfaz o que fez e faz outra. Digo não, mas eu não costumo perder o que eu faço, sabe? E qual é o nome da tua esposa? A minha esposa é a Tamara Cristina Corona, ela é professora também. É professora do que ela? Ela é professora infantil, agora eu não sei o nome da escola. Alfabetizadora, então. Sim, ela já tem 30 anos de escola, né? Mais um pouquinho ela E vocês têm filhos? Não, eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, né? E com ela não. Com ela
já tem 17 anos que eu estou junto com ela, mas não... Mas então os filhos são essas esculturas, que são... O número é imenso. Agora nós vamos passar por uma segunda fase assim, da entrevista, certo. Kleber, que eu vou passar os slides, Certo. porque eu fotografei todas as obras Certo, do Kleber, certo. mas infelizmente a gente perdeu uma parte das fotografias. Certo. Então eu vou passar e ele vai me dizer como surgiu a ideia, que nome daria para essa escultura, né? E vocês vão assim verificar que são coisas inusitadas, que o Kleber tem um grande talento. O trabalho dele é de uma dramaticidade incrível. Só um pouquinho, eu vou só tirar essas canetas, então, tá atrapalhando. Sim. E agora na segunda parte daí não vai aparecer. Aí eu vou cortar esse pedacinho para eu tirando as cadeiras. Isso, não vai aparecer. Vamos ver aqui. E dar uma viradinha nesse aqui. Eu achei fantástico isso aqui. Conforme tá a câmera, né, que eu tenho aqui. Tá, então agora eu vou ali, eu vou passando, Kleber, e daí tu vai dizendo. Sim. Tá? Então agora nós vamos começar. Que no caso vai... Vai aparecer aí. Vai olhar. Então a segunda parte do Kleber ele vai identificar para nós algumas obras dele. Kleber Sartor Fernandes, escultor, tomo 1, Caras e Bocas. Então, Kleber, nós temos aí à esquerda, essa da esquerda é uma mulher, é um homem, é uma máscara, o que seria? Isso aí é uma mulher que eu vi, eu achei interessante por causa das quatro argolas que tem ao lado, né? Eu acredito que isso aí deve ser africano essa cultura, deve ser africana. E a da direita ali é um rosto, né? Ali não ficou legal essa mas enfim, isso ali é uma escultura que ela tem duas faces, uma de um lado e outra do outro, mas é coisa bem simples, que na verdade foi passada uma massa nela e daí ela ficou um pouco apagada, né? Mas mesmo assim ela é bem expressiva, né? A gente pode ver assim que é um rosto, a gente pode dizer assim, a gente poderia dizer que é uma pessoa que está atormentada com alguma coisa? Poderia dizer que são duas faces, uma atrás da outra. Então atrás dela tem uma outra face, que talvez a foto retrate só uma, né? Mas... ficou bem interessante mesmo isso aí, né? Aqui, Kleber Sartor Fernandes, escultor, tomo 1, Caras e Bocas. Ele está voltando para trás. Agora... Ele é um marinheiro, dá a impressão de ser um marinheiro, não sei se é um marinheiro. O que seria essa aí? Olha, eu na verdade eu fiz uma outra anterior a essa, idêntica a essa. Aí, como a primeira eu fiz uma doação, eu resolvi fazer novamente, mas essa aqui não ficou tão boa igual a outra que eu fiz. Mas ela me parece ser um velho sorridente, talvez passa uma cara de alegria, né? Eu acabei pintando nessa cor, porque eu tinha lá apesar, eu pintei isso aí com spray até, essa aí foi pintada com spray. É interessante falar sobre o material que foi usado, né? Esse quem seria? Esse aí, na verdade, eu peguei uma foto do meu amigo que pedalou comigo, e hoje ele até mora em Porto Alegre, e aí eu reproduzi por a foto que eu tinha dele, né? Veja, de uma foto tu fez praticamente em 3D, né? Mas a gente pode dizer que é 3D isso. Mas né? eu acabo fazendo em todas de foto, porque... Pinterest também é foto, É né? foto, então é tudo de foto. É surpreendente. Esse aqui até eu fiz o óculos com cobre, por isso que ficou bem até, não é mal feito, mas ficou bem rudimentar, ó. Esse óculos é feito com cobre.
Não é um óculos igual ao do Chico Xavier ali, que é um óculos, que é um óculos mesmo, normal, comprado, né? Uma armação comprada. É verdade. É verdade. E até, inclusive, esse meu amigo tem 70 anos de idade hoje. Pedalava junto comigo, um grande amigo, nossa, Que um legal. grande amigo. Uma homenagem ao amigo. Sim, Aqui sim. eu fiz em preto e branco aquela mesma Sim. de antes. Ali é a mesma que ele está sorridente? Não, é outra, não, né? é outra. Porque ele tem dentes, essa tem dentes, né? tem outra, esse aí é um. Esse aí dá a impressão de que é eu não vou chamar de gordo, mas ele é uma pessoa assim bem rochonchuda, assim, né? E daí ele tá alegre também. E daí não sei se você reparou, a argila ela é no tom mais claro aqui. O tom mais escuro que dá deve ser ai meu Deus, o barro, eu acredito que ele com o passar dos dias, dos meses, ele cria um fungo. Eu imagino que seja um fungo, porque quando se faz é todo ele na cor mais clara, sabe? Sim. E depois que ele vai preteando, isso aí, inclusive esses aqui, então não é que você fez dessa tonalidade. Não. Mas ele cria isso. A argila cria essa tonalidade aí, sabe? Interessante. É. E esse aqui, ó. Esse aí, ó, pode ver que tem as mesmas características, as manchas mais tem as escuras. mesmas manchas, Mas o que eu percebi é que tu faz bem fundo as expressões, né? As rugas, mas olha, os traçados, né? Isso dá uma dramaticidade, sim, né? mas é que na verdade, ó, se eu usasse uma argila boa mesmo, sabe? Aí é possível até melhorar isso aí. Mas como ela é uma argila que a pessoa, a mesma argila usada em tijolo, né, confecção de tijolo, então fica mais ou menos, né, mas a gente tenta fazer o mais próximo do que está naquela foto, porque eu acabo pegando de foto. Essa aqui é uma peça indígena que eu, na verdade, não fiz essa peça, mas achei interessante. Eu acho que até foi comprada essa peça, ou me deram, eu não me lembro. E ela é uma peça indígena. Ela tem algumas fisionomias ali. Eu não sei bem o que é isso. É uma peça indígena. É uma peça indígena, sim. Esses dois? Esses dois, ele também tem uma cara meio um rosto meio assim de espanto, sei lá, né? E ela lá é uma mulher, né? É uma mulher. Sabe como é que eu vi isso? O primeiro, ele age com agressividade, muita agressividade, sem pensar, né? Impulsivo. Sim. E o segundo, que tu diz que é uma mulher, sim, eu vi a cara do bom senso. Certo. A pessoa ali calma, tranquila, tentando entender o que está acontecendo, né? Certo. Então um seria espanto e o outro seria o bom senso. Não sei se tu concorda. Até na palestra que eu fui no Espiritismo, eu fui na Joana de Ângeles e fui depois no Urubatã de Melo, e era a mesma palestrante, era a mesma palestra sobre bom senso. Né? Então a gente pode expressar isso também na arte, né? Tanto o espanto como o bom senso, tudo pode ser, né, expresso em qualquer tipo de arte, né? Tanto na escultura como na verdade eu gosto de fazer às vezes os dentes, né, de alguém, porque os dentes, isso também quer dizer muita coisa. Não, porque eles têm muita diferença também de uma pessoa para outra, de um artista para o outro, né? O tamanho dos dentes, tudo. Eu não sei por que eu define, né? A figura é bem mais fácil até fazer os dentes do que a própria boca. Olha esse que está em cima da mesa ali, né? Também é bem. E este eu não pintei de branco. É bem diferente do outro. Eu não pintei de branco os dentes. No tomo 2 nós temos pé e mão. Olha só, eu achei impressionante esse aqui, né?
Tem uma mão tocando o pé, né? O que tu eu pensou? eu parto do princípio ali, quando eu vi isso aí, que era a própria pessoa pegando o seu pé, né? É por isso que eu acabei fazendo, porque eu achei... E eu também precisava treinar, fazer os dedos, as mãos. Mas ficou perfeito, né? Eu vi que tu marca bem as ruguinhas ali das mãos, mas é que a foto, os pés também. é que a foto retrata, assim, sabe? Né? É muito bem feito. Você tem que tentar Mesmo que a foto retrate o melhor possível, Sim. mas você fazer em 3D com uma massa, partir desse envelopinho ali de massa, Sim. e chegar num trabalho desse, tu tem o teu valor. Eu acho que tem que reconhecer o quanto é valoroso o teu trabalho, né? Olha essa mão, as duas mãos, né? Fazendo um gesto ali, e tem uma outra estatueta ali que é um rosto de homem. Sim. Quem seria esse homem? Esse homem eu já tinha feito também um outro anteriormente, maior do que este, com a mesma feição, né? Esse aí é Jesus olhando ao Pai. Olhando ao Pai. Jesus olhando ao Pai. E essas mãos ali, eu sei que uma é uma coisa e a outra é outra. Essas mãos, mas juntando as duas... Se chama a mão de Deus, né? Mão de Deus. Porque se você... Quando alguém te faz te abençoa, né? A tendência... Então seria as mãos de Cristo abençoando alguém? Pode ser? Isso, é verdade. Também poderia, né? Ou Cristo, ou Deus. É verdade. Né? Inclusive as manchas que tem é porque quebrou, eu tive que colar, mas eu ainda tenho esse... Mas a expressão está ali, ela quer dizer tudo isso que você falou. Sim. Então eu tomo 3 mulheres. Então nós temos a primeira, essa mulher seria uma índia? Tomando banho? Mas não, na verdade, sabe o que é? É o cabelo dela que pega uma parte do rosto dela e desce até, eu imagino, quase até o chão, porque a foto não o cabelo comprido. É. Mas eu tenho a impressão que na posição que ela está, como eu já assisti muito filme, novela, sim. E já vi muita foto também, eu tenho a impressão que ela está no rio tomando banho. Tu não teria essa impressão? Poderia até estar próximo de um rio. Agora, eu acabei fazendo mais essa peça aí, porque na verdade para mim era um desafio fazer aquele braço e aquela mão, apesar de que a mão não ficou muito bem feita. Mas é um desafio mesmo, né? Então, tu me falou alguma coisa que tem que ter um certo equilíbrio, né? Para poder manter a estatueta toda. E né? essa aí, inclusive, é assim, ó, os pés dela são pequenos em relação ao corpo, então ela precisa ter, eu preciso dar suporte. O pé tem que ficar numa posição que firme toda aquela parte de cima que é maior, né? Então esse teu trabalho também tem a ver com a física, né? Sim, tem porque a ver se com a tu física. não fizer uma proporção, o nosso corpo é todo proporcional. Leonardo da Vinci provou isso, que o nosso corpo é todo proporcional, desenhando o homem vitruviano, né? Então aqui tu tá aplicando esse princípio, né? Que tem que ter uma proporção que não vai cair, a estatueta vai quebrar. Você sabe que quando eu estudava, eu tinha vergonha do meu pé, porque eu calço 43, sabe? E daí eu sempre escondia meu pé. E aí, um dia uma pessoa disse, não, mas se tu tiver o pé 35, você vai cair. É o meu, né? Tu é muito mais alto. Você vai cair, né? Daí eu comecei a me aceitar, mas eu não aceitava. O pé tem que ser proporcional ao corpo, porque ele vai dar suporte, né? É bem para manter. E ali também o pé dá suporte. Muito interessante. E aqui é uma mulher preta, né? Aí é uma negra, isso mesmo. Os cabelos foram feitos um a um ali. Deu bastante trabalho para fazer. A foto não ficou mal feita, mas eu acho que pegou um pouco de claridade ali, porque os olhos dessa negra é o que chama atenção aos olhos, sabe? Sim, eu percebi, ela está olhando para cima, né? Ela dá a impressão que ela está sofrendo, né? Pois é. E a impressão que eu tenho é que ela está sofrendo. E aí tem o brinco, que é de um lado que ficou legal, do outro lado eu botei uma molinha, só para brincar. Sim. Mas enfim, é uma peça... Mas ela é muito expressiva, ela mostra o sofrimento da mulher preta, no meu entendimento. Eu acredito que seja
eu acredito que é africana, a Sim. origem africana e a arte africana. Arte africana. Porque no Pinterest eles rotulam muito a arte africana, a arte inglesa, a arte espanhola. Essa com certeza é uma arte africana que você reproduziu em escultura. Isso. E acaba homenageando as mulheres pretas, né? E fazendo as pessoas pensarem, né, no sofrimento que foi a escravidão. Tem pessoas que querem esconder isso. Não foi. Claro que foi muito pesado, principalmente para a mulher, né? Claro que os homens também sofreram, mas as mulheres pretas, elas sofreram muitas humilhações. Então é um trabalho muito expressivo e muito importante esse teu aqui. Aqui daí vem uma mulher branca agora, que é totalmente diferente, né? O que tu diz dessa mulher aí? Quem é ela? Essa peça, quando eu fiz, foi assim, eu vi essa foto, reproduzi ela, só que ela deve ter mais ou menos quase 1 metro de altura, deve pesar uns 100 quilos. Aí eu acabei, que dá para ver ali, que foi dividido em 3 partes essa peça, para poder ser um dia transportada. Tu chegou a fazer as pernas também, então? Não, as pernas não, porque a foto não tem as pernas. Dali para cima ela tem 1 metro. Tem 1 metro ali. de altura. Entendi. Então ela seria uma mulher no mínimo de 1,60 m, pelo menos. Pois é, isso talvez que, mais alta. Isso que na verdade ela é oca. Uma boa parte dela é oca, porque senão o peso seria maior, né? Nossa, não imaginei que fosse oca. Olha, deve ser difícil. Mas não os braços, né? A parte ali do... Entendi, o tronco dela é o oco. tronco é oco, Mas muito impressionante. E ela foi inspirada em alguma mulher ou não? Não, mas... Porque ela me lembrou a Garota de Ipanema. Ela tem... Lembra, mas sim, ela tem, não igual. Ela tem um short, né, ali, e ela está com a mão dentro do As bolso, vestimentas, a maneira, a postura, lembra, né, a Garota de Ipanema, que ainda é viva e está lindíssima ainda. Eu achei interessante esse detalhe ali tipo um biquíni, sei lá o que é isso ali. Ó, a parte de cima, né? Achei muito interessante, E eu... Parece como um crochê. Isso, crochê, é verdade. Né? E se usava, muitos anos atrás, se usava isso, na década de 60, 70 no Rio, se usava o crochê, né? E bem interessante. O cabelo é esse tipo mesmo. Aqui tem outro ângulo dela. Sim. Né? Eu fiz várias fotos de diferentes ângulos. Sim. E achei interessante mostrar diferentes ângulos, né? Na verdade, não, ela parece meio espantada, assim, o olhar parece meio espantado. Na verdade, os braços parecem quebrados ali, porque são quebrados mesmo, sabe? Porque não tinha como tu fazer direto. Não, né? daí... Entendi, é uma montagem. Daí não tem como... É uma peça não existe que monta, como né? Transporte, né? Você precisa transportar... Tu faz que dá para desmontar para poder transportar, isso. então fica algumas linhas, E né? também poderia ser pintado de qualquer outra cor, né? Aí ela está na mesma aqui tonalidade. Aqui eu usei o vívido e... Como é que a gente diz? Frio e vívido. Frio e vívido, que ele dá uma dramaticidade para a foto. Certo. E talvez tenha combinado ali com o olhar dela que está assustado. O olhar eu não me ative muito a fazer um bom olhar, sabe? Mas o mais era o corpo que eu queria ver se eu conseguia difícil de fazer. Difícil. O tomo 4 é o homem. Aí vem esse homem aí, que me lembra assim, um trabalhador, né? O que tu me diz aí, esse martelo. Ele é e esse eu achei muito difícil, o rosto dele, para tu reproduzir, foi bem difícil, né? Cheio de linhas. E é uma peça que pesa 40 quilos. 40 quilos? E essa peça, me parece que ela é maciça. Não fiz ela, não consegui fazer oca, né? Mas ele eu já digo que é um marreteiro, porque é uma marreta ali, quebrador de pedra, com certeza. É muito interessante. Aqui outro homem visto de baixo para cima, barbudo, não é o mesmo. É um pescador, esse é o pescador. Esse é o pescador. Vamos mostrar outro ângulo do pescador.
Ó, de lado. Mas aí ficou a imagem não, como é que eu vou te explicar? Ele é meio feio assim de olhar, então aqui ficou um pouco mais feio. Mas em desenhos, sim. E, por exemplo, o marinheiro Popeye, né, ele não é lindo, né? Não. Ele não é de forma alguma bonito. A gente gosta dele, do personagem, mas bonito ele não está, né? Não. E o marinheiro geralmente é retratado meio feio, barbudo, né? Porque é um trabalho, eu li O Pescador, não sei se tu leu O Pescador, do Hemingway, né? E é maravilhoso esse livro, sabe? Ele me ensinou muita coisa. Eu li em 92, O Pescador. E então, assim, ele está tentando pescar um peixe muito grande. Que daí, para ele, vai ser interessante. É um desafio, mas vai ser bom para ele. Imagina levar um peixe só, mas gigantesco, que aí, então, para ele, aquilo vai valer muito, né? Então tem todo um esforço, é todo um sofrimento para pegar aquele peixe. Esse pescador, eu acabei gostando dessa foto por causa do chapéu dele, que é um chapéu, não é um chapéu retinho, né? Sim. É um chapéu cheio de volta, né? E o cara está lá no mar, como é que vai ser tudo... Não, pois vai ter que estar tudo assim, né? Sim, mas é que tem pessoas que usam esse chapéu bem bonitinho, bem lisinho, né? E eles aí usam qualquer chapéu velho, né? Não, e lá tem a maresia, tudo isso transforma a roupa deles, né? Não tem, eles são sofridos, mas esse o rosto não vai ser lisinho, que nem a Isabel que trabalhar com aluno, né? Vai ser o cara tá lá no mar, tá pescando. Mas esse aí parece ser um pescador do meio do mato mesmo, não é aquele pescador que vai da cidade pro, sabe? Eu te entendi, mas o pescador é sofrido também. Sim. E aí vem o nosso famoso Charlie Chaplin, né? É verdade. Eu coloquei, são 3 ângulos que eu coloquei, esses 2 primeiros e mais um. Sim. Por que tu resolveu ele? É grande, né? Ele tem uns 80 centímetros. Grande, né? 80 centímetros. Quanto que ele pesa? Pesa uns 60, 70 quilos. Né? E eu fiz a foto em preto e branco, porque ele é o rei do filme preto e branco. Sim. Né? Era do cinema mudo, que ainda não era colorido, né? Sim. Por isso que eu fiz a foto preto e branco. Inclusive alguém já me pediu para pintar ele. E aí não sei se você observa na foto que você tirou, o bigode dele tá preto ali, ó. Sim, e não fui eu que pintei, ó. Tu não pintou? Não. Era tudo de argila sem pintar. É a argila que é o fundo que pintou o bigode. Mas ele ficou perfeito, se tu for ver. Sim, é que ele... Né? Que a história desse Charles aí é que eu acho que não lembro se eu tinha te falado, ele estava em cima de um balcão, eu tirei um calço, que a gente precisa sempre botar calços, né, para não cair, não desabar, Claro. e eu tirei um calço e andei 10 metros quando vi aquele barulho que tinha caído lá no chão, aí eu chamei até meu irmão, disse, vem cá, vamos tentar recompor esse cara. E conseguiram recompor? Sim, e daí por isso que ele quebrou o braço ali, ó. Ele se acidentou. Daí eu vou te dizer, com toda a sinceridade, ele ficou melhor depois do que ele foi. Todo o concerto ficou melhor. Ficou melhor porque ele pegou... As aventuras de um escultor. Porque ele pegou o jeito do corpo, sabe? Sim. Ele pegou aquela caída. Entendi. E antes ele estava reto, eu digo, vou fazer reto para ele não cair. E assim eu consegui fazer. E o Charles andava meio meio rengo, né? Mas muito interessante. Essa aí eu me surpreendi. E esse é o Mahatma Gandhi? Esse é o Mahatma Gandhi. Até esse óculos dele ficou um pouco... E olha os dentes lá que diferente. Sim. Ficou um pouco danado esses óculos porque eu... Usou 2 argolas, né? 2 argolas, Cortina, de colocar nas cortinas. Argola de metal. Mas não tem problema, esse aí tu mostra que tu pode reciclar um material e usar para fazer arte. É verdade, né? é verdade. A reciclagem também é importante, né? É verdade. E o Mahatma Gandhi foi um grande humanista. Sim, é verdade. Que é outro ângulo dele. Eu assisti o filme dele, eu era adolescente. Certo. Assisti em Lages, quando eu morava lá com a família, né? Sim. E o Mahatma Gandhi deu um exemplo imenso para a humanidade. De bom senso, aquilo que a gente falou de bom senso, né? Ele deu uma baita de uma lição. E aqui uma homenagem ao São Perim, né? Tem 2 ângulos ali da tua... Pois é
É bem Estatueta verdade. ficou bem parecida. Inclusive eu já mostrei para ele. Ah, ele não ficou bravo, né? Não, não. É uma homenagem a ele, então, juntando com os espíritas que Isso. estão ali, né? Ele está em espírito aí na Terra. É verdade. E os três ali estão materializados. O Bezerra de Menezes, né? Aponta ali para eles, o Bezerra de O Menezes. Bezerra é este, o Chico e o Tu não entendeu? Acho que o Bezerra é grande. o Bezerra de Menezes, o Allan Kardec O Allan e o Chico. Kardec, O isso. Allan Kardec é esse aqui. O Chico e o Bezerra de Menezes. E de vacaria, na tela, o senhor Perim. O Perim. Que foi presidente várias vezes da Casa Espírita. Que tem aqui perto, né? Como é que é o nome? Amor e Caridade? Amor e Caridade. a Amor Casa e Espírita Amor Caridade. e Caridade. Eu frequentei bastante lá. Bastante. Verdade. Eu frequento também. E aqui o Abraham Lincoln, né, ele é um que também é um ex-presidente. exemplo de bom senso, Isso. presidente dos Estados Unidos, É verdade. né? Eu achei interessante essa foto, daí eu Eu garanto que tu assistiu bastante filme de Bang com ele, né? Que o presidente dos Estados Unidos era o Abraham Lincoln, naquela época do Os Bang filmes que eu assistia mais eram aqueles do Chaparral mesmo. Isso, o Faroeste, ele era o presidente dos Estados Unidos naquela época, no Velho Oeste. Sim, Né? sim, Mas ele é um exemplo de bom senso dos americanos, verdade. que hoje está ao contrário, né? Hoje nós estamos achando ele sem bom senso. É verdade. Que o Trump ele dá uma noção de o contrário, do oposto do Abraham Lincoln, né? Certo. Eu fico torcendo para que eles voltem para um presidente que tenha o bom senso do Abraham Lincoln, mas né? só se reencarna. Deixou várias lições aí para nós. O tomo 5 são as máscaras. Ah, sim. Tu fez várias máscaras, né? Eu vou aproximar elas agora para te poder falar um pouquinho sobre elas. Aqui, ó, primeiro essas 5 que estão aparecendo mais. Tem uma que tu colocou uma corrente vermelha, né? Sim, na verdade lá onde eu trabalho tem corrente. E tem uma ferradura também, E né? tem ferradura, por isso É que eu coloquei uma ferradura. reciclagem, né? Tem uma outra corrente no olho ali. Aquele outro eu achei interessante por causa esse aqui eu achei interessante. Esse aqui é um trabalho feito em madeira e eu acabei trazendo para argila, mas é um trabalho feito em madeira, a gente vê que é um tronco de árvore. E esse aqui também é um tronco de árvore. Esse é um tronco de árvore. Ah, pois é, eu gostei. Esse tronco de árvore, ele lembra... Inclusive tá... Ele lembra de historinha infantil, do Monteiro Lobato, essas coisas, né? Isso. Lembra, né? É verdade. Agora vai aproximar os outros agora que não estavam aparecendo. esse aqui é uma máscara mesmo, até os olhos são... O qual deles aí? Esse aqui é uma máscara. Então eu achei legal porque o olho é vazado, ou seja, então é uma máscara mesmo. Na verdade tem culturas que fazem muita máscara, principalmente acho que os africanos, nigerianos. Ah, sim, tem os africanos, tem várias máscaras. Bem pintada, interessantes. bastante colorida. A arte africana é Esse muito outro bonita, aqui é um inclusive. dos que eu mais acho interessante, porque ele é feito em cobre, ele é todo feito em cobre. Eu que trouxe ele para argila, mas ele é feito todo em cobre. Esse que está com a língua de fora aí, Sim. eu ri muito quando eu vi esse, da língua de fora, né? Porque eu estava olhando tudo no geral e quando apareceu esse na foto, eu comecei a... Tá, mas só para entender, a língua não estava na foto, eu que coloquei. Ah, tu colocou a língua. Mas ficou muito engraçado. Eu quando eu olhei, eu comecei a rir sem parar. Digo, bom, o meu trabalho, além de tudo, me faz rir, né? É verdade. Ainda bem. E aqui, ó, fiz em preto e branco. Sim. Né? Isso. O que está ao lado, à direita, mais alto, assim, do que aquele que tem a língua, aquele mais estreitinho, mais alto, Sim. ele está mais austero, né? Mais sério. Do que é feito aquele? Mas é como eu te falo, a peça original dele é feita em cobre. Ah, então, e daí você fez na argila. Eu fiz em argila. Mas muito interessante. Daí o nariz eu pus um sisal que ele tinha. Ele lembra, parece um oriental, assim, né? Bem sério. Aqueles que viviam em castelo medieval, Isso. Coisa, né? Inclusive, ali no Oriente Médio, né? Mais ou menos. E ele é bastante também comprido, né?
ele dá uma impressão assim de e tem desenhos que tem personagens feitos assim, né? Sim. Que é mais alongada, assim, o rosto, a face, né? É bem interessante. E tem aquele homem vindo ali com todos os dentes de fora, bem no meio. O que ele representa? Sim, é aquele que eu falei que ele é feito em madeira Em madeira. no original, né? Eles esculpem ele num tronco de árvore, é esculpido. Então, eu até achei interessante ele por causa dos dentes mesmo, que daí, os dentes Mas é um desafio para fazer, né? Tem que fazer um por um. Fazer um por um, E o bigode dele, né? Mas é perfeito. E o olhar. Parece até que tu colocou uma dentadura ali dentro do olho. Muito interessante. Aqui outro ângulo, mostrando mais o da esquerda, que ali ele tem uma carinha de malzinho, sabe aqueles gurizinhos, tive muito aluno, aqueles gurizinhos que dão trabalho, que são meio enjoadinhos de lidar. Não é fácil, né? Tem uma carinha de ruinzinho, né? O primeiro. Ele parece aqueles, sabe aqueles caras que se enchem de tatuagem e a tatuagem até no rosto, às vezes, ele retrata esse tipo aí assim, pra mim. Que tem uma mente meio conturbada, né? Meio complicada, não é preconceito. Eu pus uma molinha lá no olho dele. Mas a gente observa, né? Eu pus uma molinha no olho. São personagens, né? Se tu for ver. Dá para contar uma história com isso. O tomo 6, o dinheiro. Isso aqui me impressionou muito. Isso aqui poderia fazer parte da vinheta da novela Vale Tudo, né? Porque a guria roubou uma mala de $1 milhão, né? E agora tu trouxe aqui uma escultura que tem o dólar ali, né? Inclusive, eu deixei nessa cor ali para mostrar o verde que está ali na mesa. Está simbolizando o dólar, né? E na mala você fez, né, o símbolo do dólar. A mala é 2 pernas e uma pessoa segurando a mala. A pessoa está fugindo com os dólares ali, ó. E aqui eu achei interessante essa foto, porque aqui o detalhe foi porque foi fotografado. Porque ele está fugindo com o dólar e ele teve que fazer uma escolha. Lá no fundo está aparecendo Jesus, né? Sim. Então eu pensei ser uma escolha entre a religião, os valores e o que o dinheiro vai proporcionar para ele, que é a questão ali da novela, gira em torno dos bons valores, que representa a Raquel, né? Que ela quer seguir firme, não pegar nada de ninguém, e a filha dela, que é o oposto dela, que para ela pega a mala, foge, pronto, né? E vai ganhar a vida. Então eu achei que essa foto retrata o teu trabalho, que é bem impressionante, porque às vezes a pessoa tem que fazer uma escolha, né? Ou os valores, ou o valor que está dentro da mala, né? Tomo 7, objetos. Então agora que nós estamos no final, vem esse objeto, eu acho que tu falou que... Esse é uma obra indígena que eu, na verdade, não fiz. Tu não fiz, estava junto com as tuas, mas é muito interessante. Na verdade, agora que eu lembro, eu comprei num antiquário, sabe? No antiquário. Aqui em Vacaria, tinha um antiquário aqui em Vacaria, aqui na Avenida Moreira Paz, tinha um antiquário uma vez. Sim. E aí eu comprei essa peça. Mas é bem interessante, né? E aqui, eu acho que essa é a última. Me representou uma criança, talvez um menino. Esse aí, quando eu imaginei, que essa foto é de uma pessoa que tem as pernas com 3 metros de altura e o corpo normal. Só que eu não consegui fazer porque a argila não me dava essa condição, sabe? Então ela ficou diferente, ficou esquisita. Essa é sinceramente... Mas ela tem um certo valor, porque... Ela tem um valor de reflexão, né? Sim. Porque essas pernas, elas podem representar aquilo assim, aquele corre, que as pessoas querem, às vezes querem fazer uma coisa que está além da sua, né? Por isso o corpo pequeno e as pernas grandes, porque ela tem que correr, né? Elas têm que ganhar vida, tem que fazer coisa que vai além, às vezes, daquilo que ela deveria fazer. É que, na verdade, quando eu fiz isso aí, você me falando sobre a física, né? Que a gente tem que colocar a física.
a argila de trás não aguentava o peso do corpo. Por isso que eu tive que fazer ele menor. Porque as pernas muito grandes. Porque as pernas grandes e na argila não dá para fazer a perna muito fina, senão ela quebra. Eu ainda vou tentar um dia, sabe? Eu ainda quero conseguir. Então ficou. Mas talvez tenha que pôr um suporte atrás, no metal. Não, justamente, justamente eu no fazer, eu tenho que fazer este detalhe aí, fazer um calço. E aqui eu não fiz o calço, entende? Então a verdade é, se eu tenho feito um calço de meio metro de altura ou 60 de altura, eu faria ele no tamanho original que até uma hora ou outra eu vou fazer e vou te mostrar, né? Só para. Então seriam essas aí, né? Então convém dizer que eu tenho lá umas 60, 70 peças, né? Feita e como você falou, eu preciso vender, porque até minha esposa disse, olha, você tem que vender, porque senão vai colocar onde? Mas a gente está lá para mostrar para as pessoas que queiram ver ao vivo, né? Eu agora, inclusive, a penúltima que eu fiz aquela acho que você não observou lá, eu fiz uma mesa de centro com 55 centímetros de altura, com vidro em cima, sabe? Ficou interessante aquela mesa de centro. Bom, Kleber. Que é tudo coisas que a gente vê no Pinterest. Isso aí, né? Eu agradeço a tua possibilidade e a tua dedicação em estar mostrando o que a gente faz, né? E dizer que é muito importante isso aí, porque a pessoa que gosta de arte, ela dá mais valor aos outros, né? Qualquer um que faça arte, porque a arte é uma terapia. Então, se ele tomar, que nem muitas pessoas tomam 15 comprimidos por dia, é melhor fazer alguma terapia, que daí a gente não precisa de... É verdade. Bom, então, assim, né, nós vamos encerrar, né, aqui esse belíssimo trabalho do Kleber, né, e esperamos que vocês tenham gostado dessa belíssima exposição aqui, né. Tu gostou como eu organizei? Gostei, achei muito interessante. Eu até estava um pouco mais nervoso, agora está mais calmo, e você é muito, muito legal. Isso aí é um trabalho que você faz que vai ajudar várias pessoas, assim, né? Porque, como você diz, você vai trazer para outras pessoas o teu espaço, né? Então, quando você me visitou lá pela primeira vez, eu graças a Deus que eu disse sim, né? Porque se eu tenho dito que não, a gente não estaria aqui, né? Então, para mim é muito importante isso aí. Como eu falei antes, eu não vivo exatamente disso, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, me sinto bem. E às vezes na vida é bom a gente fazer o que gosta, né? É verdade, são duas coisas que eu gosto, é pedalar e fazer isso aí. Ah, isso é bom. Então, um grande abraço a todos vocês do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Muito obrigado. Cultura nos campos de cima da serra. Artes plásticas, esculturas. Kleber Sartor Fernandes, escultor. Exposição. Tomo 1. Caras e bocas. Kleber Sartor Fernandes, escultor. Esquerda. Mulher com 4 argolas, cultura africana. Direita. 2 faces, uma atrás da outra. Velho sorridente. Amigo das pedaladas. Uma cara rechonchuda e alegre, a cara da alegria. Kleber Sartor Fernandes, homem de chapéu,
com expressões dramáticas. Essas indígenas. Esquerda, homem, expressão agressividade. Direita, mulher, expressão bom senso. Kleber Sartor Fernandes, escultor, exposição, tomo 2, pé e mão. Pé e mão, uma pessoa pegando no seu próprio pé. Esquerda, as mãos de Deus. Direita, Cristo. Kleber Sartor Fernandes, escultor. Exposição, tomo 3, mulher. Mulher tomando banho no rio. Mulher com expressão de sofrimento. Arte africana. Mulher livre. Mulher livre. Tomo 4. Homem. Homem trabalhador. O marreteiro. O pescador. O pescador. Charles Chaplin. Charles Spencer Chaplin Jr., Londres, 1889 a 1977. Cinema mudo em preto e branco. Charles Chaplin, Charles Spencer Chaplin Jr., Londres, 1889 a 1977. Cinema mudo em preto e branco. Mohandas Karamchand Gandhi. Porbandar, Índia, 1869 a 1948. Advogado, estadista, líder espiritual, ativista indiano, fazia greve de fome para lutar pelos direitos civis do povo, assassinado por arma de fogo. Mahatma Gandhi, humanista. Mahatma Gandhi, humanista, de outro ângulo. Jaime Perim, espírita, em Allan Kardec, Associação Espírita Amor e Caridade, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Abraham Lincoln, humanista, oposição à escravidão, assassinado, é o 16º presidente dos Estados Unidos, 1809 a 1865, nasceu no Kentucky, nos Estados Unidos da América. Kleber Sartor Fernandes, escultor, exposição, tomo 5, máscaras. Trabalho, máscaras. Primeiro à direita seria feito de cobre e foi feito de argila. Rosto alongado lembra personagens com rostos alongados de desenhos. Pela seriedade, lembra homens da Idade Média, Europa Oriental ou homens do Oriente Médio. Segundo à direita, é uma máscara vazada, que ele acrescentou por conta própria uma língua, conferindo um aspecto humorístico. Terceiro à direita seria esculpido em um tronco de árvore, mas ele reproduziu em argila. Lembra as histórias infantis onde tem árvores falantes. Quarto à direita seria feito em madeira, mas ele fez em argila, com materiais recicláveis, como fivelas, pregos e parafusos. Também lembra aquelas árvores falantes dos desenhos. Primeiro à esquerda representa o indivíduo que tem uma mente conturbada. Segundo à esquerda foi feito com materiais recicláveis,
corrente vermelha, ferradura. Terceiro à esquerda, figura interessante do Pinterest, rede social de compartilhamento de fotos. Trabalho máscaras, aproximando 5 máscaras. Trabalho máscaras, aproximando outras 5. Trabalho máscaras, em preto e branco, 5 máscaras. Trabalho máscaras, em preto e branco, outras 6 máscaras. Kleber Sartor Fernandes, escultor. Exposição tomo 6. O dinheiro. Uma pessoa carrega uma mala de dinheiro, semelhante ao tema da novela Vale Tudo, onde desaparecem US$ 1 milhão de Marco Aurélio e após é roubada por Maria de Fátima e César. Uma pessoa carrega uma mala de dinheiro, semelhante ao tema da novela Vale Tudo, onde desaparece US$ 1 milhão de Marco Aurélio e após é roubada por Maria de Fátima e César. Nessa foto, a cena tem presente ao fundo metade do rosto de Cristo, sugerindo que às vezes precisamos fazer uma escolha entre os valores religiosos e o que o dinheiro pode nos proporcionar. Kleber Sartor Fernandes, escultor, exposição tomo 7. Objetos. Peça indígena comprada em um antiquário, aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul. Então, essa peça não foi o Kleber quem produziu, ele a comprou em um antiquário. Kleber Sartor Fernandes, pessoa com as pernas maiores que o corpo, dando a impressão que ele está sempre correndo. Meu muito obrigada a todos vocês. Websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. Não esqueça de acompanhar também o nosso Instagram do canal História Legal 2022. Lá nós temos todas as 112 capas dos vídeos produzidos nesses 2 anos e meio de canal. Um grande abraço a todos vocês. Biografia. Entrevistado Kleber Sartor Fernandes. Cotrim, Gilberto Fernandes Mirna, Fundamentos de Filosofia, páginas 117 e 118. Thompson, EP, Costumes em Comum, Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional, página 17, para o canal YouTube HL História Legal. Créditos. Websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085 PDF R$ 25, físico R$ 50 para a aquisição de algum exemplar do frigorífico vacariense nos Campos de Cima da Serra. O ano é o 1964 ao 1997. Dispomos de alguns exemplares ainda, né, desse único registro do frigorífico vacariense aqui nos Campos de Cima da Serra.